Esses bisonhos de merda são apenas ferramentas. Se um tenente-coronel vier reclamar, manda falar comigo que eu resolvo. A voz que rasgava o ar gélido da madrugada nos pampas gaúchos, próximo à fronteira de São Gabriel, soava rouca e vil, como se a garganta estivesse cheia de pigarro. Era o coronel Cláudio Mendes, comandante da Brigada de Infantaria Mecanizada, que soltava essas palavras enquanto exalava bruscamente a fumaça de seu cigarro no corredor do quartel-general. Diante dele, segundo os tenentes recém-saídos da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, e terceiros sargentos novatos mantinham as cabeças profundamente baixas, encarando o coturno. Era uma cena onde a vibração militar havia sido substituída por pura submissão e medo. Mendes, como se a dignidade daqueles militares não valesse nada, deu toques leves, mas humilhantes, no ombro de um tenente com seu bastão de comando, a mão envolta em uma luva de couro. Pegou minha bolsa de golfe? Hoje o general de divisão vem para uma partida e o churrasco depois. É bom vocês terem se mexido, entendeu? A risada sarcástica de Mendes ecoou pelo corredor. Aquele lugar, que deveria ser um templo da disciplina e hierarquia do exército brasileiro, havia se transformado em um feudo particular daqueles que detinham o poder. Sob o nome honroso da Brigada Centauro, escondia-se uma podridão prestes a estourar como um abscesso. Naquele mesmo instante, caminhando lentamente pela portaria principal da brigada, uma mulher entrava. Seu uniforme de terceiro sargento estava impecavelmente engomado, com os vincos parecendo lâminas, e seus coturnos brilhavam sem um grão de poeira, destoando da lama do campo. Seu nome era Beatriz Souza. Ela havia construído uma carreira lendária no Batalhão de Forças Especiais, os temidos Kids Pretos, e se tornado a mais jovem mulher a alcançar o posto de general de exército, 4 estrelas na história do Brasil. No entanto, agora ela estava ali com todas as suas insígnias apagadas, disfarçada como uma simples sargento recém-chegada. O olhar de Beatriz era profundo e gélido. Após ter sua identidade verificada na guarda, ela adentrou o quartel com passos firmes. O vento minuano, típico do Rio Grande do Sul, era cortante. A brisa gelada que descia das serras açoitava seu rosto, mas Beatriz nem sequer piscava. Em sua mente revivia a conversa sigilosa que tivera dias antes com o comandante do exército em Brasília. O general Albuquerque, comandante do exército, a chamara discretamente em seu gabinete. Os resultados operacionais da 8ª Divisão de Exército são excelentes no papel, mas a inteligência aponta que os gritos dos oficiais subalternos e praças não param, disse ele. O general da divisão e seus protegidos estão usando a hierarquia para lucro pessoal e criando um ambiente tóxico de coação. Não podendo permitir que as raízes da força terrestre fossem abaladas, o comandante enviou sua arma mais afiada, Beatriz, para se infiltrar disfarçada de sargento transferida, antes de assumir oficialmente como a nova comandante militar do Sul. Apresento-me. Terceiro Sargento Beatriz Souza, classificada para a Companhia de Comando da Brigada a partir desta data. Aço. Ela chegou à seção de pessoal e prestou a continência com firmeza. Sua voz era baixa e sólida. No entanto, a reação do capitão encarregado da primeira seção foi de um desdém absoluto. Ele folheou a papelada de Beatriz com desleixo e soltou um riso anasalado. Sargento mulher? Que estorvo! Ei, Sargento Beatriz! Não espere boas-vindas aqui. Fica na tua e tenta não aparecer. Especialmente não cruze o caminho do Coronel Mendes. Beatriz pegou a guia de apresentação sem dizer uma palavra. Seu olhar desviou-se momentaneamente para o final do corredor, de onde viera o grito do Coronel Mendes momentos antes. O cheiro de podridão moral já impregnava o ar. Beatriz desfez as malas no alojamento dos sargentos e foi imediatamente colocada na escala de serviço. Sua primeira tarefa não foi militar, mas sim doméstica, limpar a área externa do gabinete do comandante da brigada. Usar sargentos para cuidar de espaços privados de oficiais superiores era uma violação clara do regulamento, mas ali, parecia ser a norma consuetudinária. Enquanto passava pano no corredor, Beatriz cruzou novamente com o Coronel Mendes. Ele caminhava girando seu bastão de comando com detalhes dourados. Beatriz encostou-se à parede e prestou a continência regulamentar. Aço. Mendes parou e a encarou fixamente. Aos seus olhos, Beatriz era apenas uma sargento jovem e manipulável.
Com um olhar oleoso e repugnante, ele cutucou o ombro dela com a ponta do bastão. Sargento Nova, é? O rosto é bem lisinho. Ei, Sargento Beatriz, né? A partir de hoje, você fica responsável por regar as plantas do meu gabinete e lavar meu carro particular. E no fim de semana, preciso de gente para ajudar na mudança da mobília da minha casa funcional. Vou escalar você para liderar a faxina com os soldados. Entendeu? Os olhos de Beatriz brilharam friamente por uma fração de segundo. Não era medo, era um desprezo fervilhante. Contudo, ela reprimiu a emoção e baixou a cabeça. Aquele era o momento de coletar informações. Sim, senhor. Comandante. Mendes riu satisfeito e seguiu seu caminho. Beatriz olhou para as costas dele e calculou mentalmente. Faltavam 6 dias. No 7º dia, ela estaria naquele mesmo pátio de formaturas, mas como a nova comandante pronta para o julgamento. À tarde, o general de divisão Roberto Torres visitou a brigada. Como a autoridade máxima da 8ª divisão, ele era ainda mais astuto e cruel que Mendes. Torres parou no pátio sob o pretexto de inspecionar a tropa, mas seu interesse não estava no aprestamento ou na operacionalidade. Coronel Mendes, e aquela carne nobre, o vagio que eu pedi? Minha esposa anda reclamando da qualidade do açougue local. Ouvi dizer que tem fornecedores ótimos vindo do Uruguai. Ao ouvir isso, Mendes curvou-se, sorrindo de forma servil. Não se preocupe, general. Já mandei uns sargentos buscarem. Vai ser entregue diretamente na sua residência hoje à noite, junto com os vinhos. A conversa, audível para os soldados e oficiais que faziam a manutenção das valetas ao lado do pátio, era revoltante. Beatriz, segurando uma pá, observava tudo silenciosamente. Oficiais generais vendendo a honra da farda por benefícios mesquinhos e oficiais superiores parasitando ao redor deles. A ganância deles era densa como a neblina matinal da serra. Foi então que aconteceu. Um cabo, ao passar correndo, acidentalmente pisou em uma poça, espirrando alguns respingos de lama na bota reluzente do general Torres. O silêncio pesou imediatamente sobre o pátio. O rosto de Torres ficou vermelho de fúria. O que você pensa que está fazendo, seu animal? Sabe quanto custa essa bota? É couro italiano importado. Torres arrancou o bastão da mão de Mendes e golpeou com violência o capacete do cabo. Um som oco ecoou, e o soldado cambaleou. Nenhum dos oficiais ao redor ousou intervir, todos prenderam a respiração. A mão de Beatriz apertou o cabo da pá com tanta força que as veias de sua mão saltaram. Os valores da pátria que ela defenderá em missões secretas arriscando a própria vida, estavam sendo pisoteados ali. Mas ela precisava aguentar. Explodir agora significaria deixar o mal maior impune. Ela forçou o olhar para longe e viu as mãos trêmulas do cabo tentando limpar a lama. Ei, Sargento Beatriz! O que está olhando? Gritou Mendes. Leva esse inútil daqui. Prepara a papelada para a prisão disciplinar e depois limpe as botas do general até ficarem um espelho. Leve na casa dele. Você tem 1 hora. Beatriz caminhou devagar, ajudou o cabo a se levantar e viu as lágrimas de injustiça e medo nos olhos do rapaz. Ela apertou o ombro dele, brevemente, mas com uma força que transmitia segurança. Eu assumo daqui. A voz de Beatriz carregava uma autoridade inexplicável. Mendes sentiu um calafrio estranho, mas logo ignorou, soltando uma risada debochada enquanto seguia Torres para a sala VIP. A noite caiu e o quartel-general silenciou, mas Beatriz não dormiu. Com um minigravador e uma câmera de botão escondidos na farda, ela percorreu as sombras do quartel. Registrou as conversas bêbadas de Torres e Mendes na área de lazer, as ordens para adulterar as notas fiscais do rancho e as evidências de abuso contra os subordinados. Escondida na escuridão do corredor, ela ouviu Mendes ao telefone rindo. De qualquer jeito, a nova comandante militar que vem aí é mulher. Se a gente der umas flores e mostrar uns relatórios bonitos, ela fica mansa. Dizem que é ex-forças especiais, deve se achar a Rambo, mas o general Torres tem costas quentes em Brasília. Ela vai ser domesticada rapidinho. No escuro, Beatriz sorriu. Um sorriso predador. Ela nunca aprendeu a ser domesticada, apenas a caçar e neutralizar ameaças. A arrogância de vocês será a corda do próprio enforcamento, sussurrou ela para si mesma, movendo-se sem fazer ruído algum. No dia seguinte, a retaliação contra a sargento Beatriz intensificou-se.
Ela foi escalada para limpar sozinha todos os banheiros coletivos e capinar a área ao redor do paiol de munição. Os outros sargentos, com medo de represálias, mantinham distância. Enquanto capinava sob o sol, o cabo que fora agredido no dia anterior aproximou-se furtivamente e lhe estendeu uma lata de refrigerante. Sargento, me desculpe. A senhora está sofrendo por minha causa. O comandante é vingativo. Por favor, só finja que está trabalhando, não se mate. Beatriz aceitou a bebida e olhou nos olhos do rapaz. Não peça desculpas. O exército não é um lugar para ser esmagado pela hierarquia, mas onde a hierarquia serve para assumir responsabilidades. Aguente firme. O vento vai mudar em breve. Havia tanta certeza em sua voz que o cabo engoliu em seco, sentindo uma aura emanar daquela sargento que não condizia com sua patente. Beatriz terminou o serviço e foi até o depósito isolado nos fundos, onde flagrou tenentes-coronéis e majores, a mando de Mendes, fazendo um churrasco regado a álcool em pleno expediente. Ela gravou tudo. Ei, sargento, tá fazendo o que aí? Tá amorcegando, gritou o major, bêbado, saindo do depósito. Ele tentou agarrar a gola da farda dela. Por instinto, Beatriz quase quebrou o pulso dele, mas conteve-se no último milímetro. Apenas o encarou com um rosto inexpressivo, nem submisso nem arrogante. Tá me olhando assim por quê? Quer ir pra cadeia? O oficial xingou, e Beatriz baixou a cabeça. Lembrou-se do peso das 4 estrelas que logo estariam em seus ombros. Olhou para o céu estrelado do sul. Faltavam apenas algumas horas. A madrugada da virada foi fria. O vento uivava entre os blindados estacionados. Beatriz acordou antes do toque de alvorada. Enquanto os outros sargentos roncavam, ela vestiu a farda de combate silenciosamente. No espelho, viu o rosto da sargento Beatriz, mas seus olhos eram os da general. A primeira ordem do dia foi limpar o gabinete de Mendes e a sala de descanso anexa, que mais parecia um laude de clube noturno. O cheiro de uísque importado e charuto era nauseante. Enquanto limpava, Beatriz encontrou sobre a mesa uma pasta, relatório de logística. Mas ao abrir, viu notas de desvio de verba de manutenção de viaturas usadas para reformar a casa de praia do General Torres. Ela fotografou cada página. Onde não há honra não haverá paz, murmurou. A porta se abriu e o coronel Mendes entrou, com a cara amassada de ressaca. Jogou-se no sofá e apontou o bastão para ela. Ei, sargento, já lavou o carro? Vai na cantina e traz um café forte e um salgado. E rápido. E ouvi dizer que você estava conversando com aquele cabo imprestável. Se estiverem tramando algo, vou fazer da vida de vocês um inferno. Sim, senhor. Carro lavado. Café a caminho, respondeu Beatriz, controlando o impulso de neutralizá-lo ali mesmo com um golpe na carótida. Era preciso paciência para o checkmate. Durante a manhã, ela foi humilhada de todas as formas, engraxou sapatos, carregou sacolas de compras da esposa de Mendes e até escreveu convites para a festa de aniversário do General Torres. Nesse processo, mapeou toda a rede de corrupção. Comandantes de batalhão usavam soldados como mão de obra escrava em fazendas particulares em troca de boas avaliações para promoção. Ao meio-dia, o General Torres apareceu de surpresa para o almoço. Foi um show de hipocrisia. Enquanto a tropa comia um rancho ralo e mal feito, uma mesa de banquete com churrasco e camarão foi montada para o general e o coronel em uma sala reservada. Beatriz, servindo as mesas, ouviu a conversa. Coronel Mendes, essa nova comandante militar, mulher, vinda das forças especiais. Deve se achar muito. O general Albuquerque gosta dela, mas aqui no sul quem manda somos nós. Vamos atolar ela em burocracia até ela pedir transferência. Mulher não entende de comando de tropa convencional. Com certeza, general, riu Mendes. O terreno aqui é difícil. Ela não vai aguentar o frio e a pressão. Beatriz saiu da sala com um sorriso sutil e perigoso. Eles não faziam ideia do que era pressão. À tarde, Mendes decidiu praticar golfe no campo de futebol do quartel. Obrigou os sargentos modernos e soldados a ficarem espalhados sob o sol para buscar as bolinhas. Ei, sargento Beatriz, fica lá nos 100 metros. Se perder uma bola, fica sem jantar. Cada vez que errava uma tacada, Mendes xingava e humilhava alguém. Quando um tenente passou mal pelo calor, Mendes o cutucou com o taco. Levanta, seu frouxo. Vocês são descartáveis.
Beatriz ativou o rádio comunicador disfarçado no bolso. Conectava-se direto com o gabinete do comandante do exército. Aqui é agente Fênix. Abuso de autoridade e desvio de função flagrantes no pátio da brigada. Provas de peculato asseguradas. Operação 90% concluída. Prossiga, veio a voz do general Albuquerque. No dia da posse, encerramos isso. Beatriz continuou correndo atrás das bolas de golfe, suportando a humilhação com estoicismo. À noite foi convocada à casa do coronel Mendes. A esposa dele, tão arrogante quanto o marido, jogou-lhe um pano. Limpe tudo. Se sobrar pó, meu marido vai saber. Mulher no exército só serve para isso mesmo. Enquanto limpava, Beatriz instalou escutas atrás dos móveis, captando os detalhes finais do esquema de propina com empreiteiras locais. Ao sair, olhou para o jardim impecável da casa funcional, mantido com dinheiro roubado da comida dos soldados. Faltam 48 horas, sussurrou. No dia seguinte, a tensão para a cerimônia de passagem de comando era palpável. Torres e Mendes, desesperados para esconder suas falhas, forçavam a tropa a ensaiar a parada militar exaustivamente, noite adentro. Ei, Sargento Beatriz, acerte esse passo. Se a formatura sair errada na frente da nova comandante, eu acabo com você, gritou o chefe do Estado-Maior, outro cúmplice. Beatriz apenas respondeu. Sim, senhor, vou corrigir. Na madrugada anterior à posse, Beatriz foi novamente chamada à casa de Mendes para organizar a biblioteca. O coronel estava bêbado. Sabe, sargento, você é eficiente. Depois que a nova general for embora, posso te arrumar uma vaga na secretaria. Dá para ganhar um dinheiro bom por fora. Se você for boazinha comigo. Ele tentou tocar no rosto dela. Beatriz desviou com um movimento fluido, causando enjoo no oficial bêbado. O senhor está bêbado, coronel. Vou terminar o serviço. No escritório, ela encontrou o livro Caixa 2 com toda a contabilidade do crime. Deixou tudo no lugar, mas com as provas digitalizadas. Saiu da casa quando o sol nascia sobre os pampas. No dia da posse, a confusão reinou. Mendes teve um ataque de fúria porque a pólvora da salva de tiros estava úmida. Ele mandou prender o soldado responsável. Beatriz interveio. Coronel, a munição estava armazenada em local com goteira por falta de manutenção predial. A culpa não é do soldado. O pátio congelou. Você tá me dando lição de moral, sargento? Rugiu Mendes. Prevam essa mulher. Insubordinação. Mandem para a cadeia agora. Beatriz estendeu as mãos para as algemas sem resistir. Era parte do plano. Estando presa, eles relaxariam. Na cela da guarda, o subtenente Oliveira, o encarregado de material e lenda viva da unidade, entrou furtivamente. Ele trouxe um café. Sargento, você tem coragem, mas foi imprudente. Subtenente, o senhor vai continuar vendo essa podridão e ficar calado? Perguntou Beatriz, olhando nos olhos. O velho militar suspirou e tirou um caderno do bolso. Eu anotei tudo. Anos de abusos. Achei que morreria com isso, mas, se você vai cair, que isso sirva de algo. Obrigada, subtenente. A justiça será feita. Beatriz guardou o caderno. O quebra-cabeça estava completo. Chegou a hora da cerimônia. O general Torres e o coronel Mendes, em seus uniformes de gala, aguardavam no palanque, confiantes de que a sargento problemática estava trancada. Na cela, a porta se abriu. Não eram carcereiros, mas a polícia do Exército de Brasília, acompanhada de auxiliares de comando. Beatriz despiu a farda de sargento suja. Tomou um banho rápido e vestiu seu uniforme de gala, trazido em segredo. Quando ela se olhou no espelho, a sargento Beatriz havia desaparecido. Ali estava a general de exército Beatriz Souza. 4 estrelas douradas brilhavam em cada ombro. Medalhas de bravura cobriam seu peito. Ela colocou o cap. Vamos, é hora de mostrar a eles que o exército brasileiro não tem lugar para criminosos. Um comboio de carros pretos oficiais com a bandeira do Brasil e a placa com as 4 estrelas, entrou no pátio da brigada, interrompendo a banda de música. Torres cochichou para Mendes. Chegou a madame. Sorria e acene. O carro principal parou. O ajudante de ordens abriu a porta. Todos os olhares se voltaram para lá. Quando a bota tocou o chão e a figura se ergueu, o sangue drenou dos rostos de Torres e Mendes.
Era a sargento Beatriz, mas não era uma sargento. As estrelas cegavam. Beatriz subiu ao palanque com passos que faziam o estrado vibrar. Torres, tremendo, prestou continência, quase desmaiando. Aço, general. General Beatriz. Seja bem-vinda. Beatriz não retribuiu o sorriso. Ela foi ao microfone. General Roberto Torres. Coronel Cláudio Mendes. O teatro acabou. Sua voz ecoou pelos alto-falantes, atingindo cada soldado no pátio. Durante 7 dias vivi entre vocês como a sargento Beatriz, e o que vi não foi a mão amiga nem o braço forte. Vi covardia. Vi furto. Vi oficiais usando a farda para esconder crimes. Torres tentou falar. Excelência, deve haver um mal-entendido. A senhora sabe como é a tropa. Beatriz virou-se para ele com um olhar fulminante. Mal-entendido? Roubar a comida do soldado para comprar picanha é mal-entendido? Usar sargentos como empregados domésticos é mal-entendido? Ela sacou o caderno do subtenente e o relatório de inteligência. Está tudo aqui. Desvio de verba, abuso de autoridade e prevaricação. Polícia do Exército. Imediatamente agentes federais e APs cercaram o palanque. General Torres, Coronel Mendes, os senhores estão presos em flagrante delito por crimes militares e comuns. O comando do Exército determinou sua exoneração imediata e expulsão a bem da disciplina sujeita ao tribunal. As platinas e insígnias foram arrancadas ali mesmo, na frente de toda a tropa. O choque deu lugar a um sentimento de alívio coletivo que parecia fazer o ar ficar mais leve. Beatriz voltou-se para a tropa. Soldados, peço perdão pelo que vocês sofreram. A partir de hoje, nesta guarnição, a lealdade será via de mão dupla. O comando serve à tropa, e não o contrário. Aço. O grito de aço, que a tropa devolveu, foi ensurdecedor, vindo do fundo da alma. Beatriz desceu do palanque e foi até o cabo que ela ajudara. Ele chorava, imóvel em posição de sentido. Descansar, cabo. Suas lágrimas hoje são de orgulho. A limpeza foi total. Nos dias seguintes, Beatriz transformou o gabinete luxuoso em sala de operações. O dinheiro recuperado foi para a reforma dos alojamentos e melhora da comida. Certa tarde, ela pegou um jipe e foi, sem aviso, aos destacamentos de fronteira mais isolados, onde a neve e o frio castigavam as sentinelas. O capitão da companhia isolada, outro corrupto, foi pego de surpresa em um jantar na cidade enquanto seus soldados passavam frio. Foi preso na hora. Se o soldado passa frio, o comandante congela junto. Se o soldado tem fome, o comandante jejua, disse ela aos tenentes restantes. Beatriz visitou a família de um sargento que havia sido expulso injustamente por Mendes anos antes, levando a reparação financeira e a reintegração póstuma de honra. Ela cortou lenha para os pais idosos dele, de farda, mostrando que a verdadeira nobreza está no serviço. Meses depois, na festa do Dia da Unidade, Beatriz correu no TFM, treinamento físico-militar, à frente da tropa, cantando canções de guerra, suas 4 estrelas balançando no ritmo da corrida. Ao final, no alto de uma colina observando o pôr do sol nos pampas, o general Albuquerque apareceu. Você fez história, Beatriz. A moral da tropa nunca esteve tão alta. Ainda há muito o que fazer, general. Enquanto houver um soldado injustiçado, minha missão não acabou. Beatriz olhou para o horizonte. Ela sabia que a verdadeira força não estava nas estrelas em seu ombro, mas na confiança daqueles que ela liderava. Aço. Ela sussurrou para o vento, renovando